fotodepilação para acne, manchas, peelings, rejuvenescimento e hidratação facial. Na Infine Estética, os resultados são comprovados na primeira sessão. Prepare-se para a estação mais quente do ano e comece o seu tratamento. A Infine Estética conta com o que há de mais moderno em tratamentos estéticos. Ligue já e agende sua avaliação gratuita. Infine Estética. Telefone 3879-7222. WhatsApp 98820-0330. Infine Estética. Agende já a sua avaliação. Rua Doutor Agostinho Cialski, 67, Sala 102, Santa Mônica. E venha viver a sua melhor versão. Com alegria, novamente, aqui nós nos encontramos diretamente no estúdio da TV Premier, TV São José, para levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, a mensagem de vida, otimismo e esperança, na voz, na palavra do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. O mês de outubro, mês dedicado a Nossa Senhora do Rosário, mês dedicado igualmente às missões, ou seja, aos missionários, e também neste ano, mês missionário, outubro extraordinário, que o Papa Francisco já em 2017 decretou que o mês de outubro de 2019 fosse o mês extraordinário para toda a Igreja Católica, não somente em Santa Catarina, no Brasil, mas no mundo inteiro, seguisse e procurasse levar com muito afinco a mensagem, ou seja, o mandato do nosso chefe maior, Cristo Jesus, o mandato dele, antes dele ascender aos céus, nós lemos claramente o que é que ele falou, exatamente em Mateus, capítulo 28, versículo 18, onde nós lemos, onde Cristo Jesus falou claramente: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois ensinai a todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E ainda em São Marcos, capítulo 16, versículo 16. Depois que o Senhor Jesus falou, foi elevado aos céus e disse igualmente: ide por todo o mundo, ensinai a minha mensagem, ensinai o que eu vos transmiti a todos e a todas, a todos os povos. Quem crer e for batizado será salvo, diz Cristo Jesus, mas quem não crer será condenado. São palavras do próprio Cristo Jesus, você poderá conferir em Marcos, capítulo 16, versículo 16. E desde que Jesus Cristo subiu, ascendeu aos céus, você pode ler Atos dos Apóstolos, e você vai ver como os apóstolos, ao receberem o Espírito Santo, 8 dias depois de Jesus ascender aos céus, eles
os apóstolos receberam a infusão do Divino Espírito Santo, ou seja, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito da Luz. E ali eles se espalharam pelo mundo, ensinando a mensagem do bem. Qual é essa mensagem? Em síntese, amai-vos uns aos outros. Se você abrir, por exemplo, a Bíblia Sagrada, em São João, capítulo 15, versículo 17, você encontrará onde Cristo Jesus falou claramente: o que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros. Se a humanidade se amasse, como é o desejo de Cristo Jesus, é o seu desejo também, porque você vê dentro do seu próprio lar, na sua sala de aula, na sua repartição de trabalho, no lazer, no esporte, no futebol, seja onde for, onde as pessoas se amam, onde há paz, há tranquilidade, há alegria. Então, Cristo Jesus não podia, aliás, quando ele apareceu, após a ressurreição, os apóstolos estavam reunidos na celebração da Eucaristia da Santa Missa. Por 2 vezes Cristo Jesus disse: eu vos dou a paz. E, novamente repetiu, a paz. Aliás, ele já tinha dito antes: eu vos dou a paz que o mundo não pode dar. E quando a pessoa vive em paz consigo mesma, é uma pessoa tranquila, uma pessoa serena, uma pessoa sempre pronta para se doar em favor dos semelhantes. Você pode perceber isso. Agora, quando a pessoa não vive em paz, aquele filho metido na droga, aquele filho que não estuda, por exemplo, então é uma pessoa angustiada. E quantos maridos e mulheres podiam se doar mais, se compreender mais, se ajudar mais, se realmente vivessem numa paz grandiosa? Ou aquela filha adolescente, 14, 15 anos, que a cada passo a mãe diz algo, logo responde. É sinal que não vive em paz consigo mesma. Então, Cristo Jesus pede exatamente que os apóstolos saiam pelo mundo inteiro para levar a mensagem do bem, da fraternidade, e assim aconteceu com os apóstolos. E depois dos apóstolos irem partindo desta vida para outra, vieram os outros apóstolos, que são os bispos. Aliás, o Papa sempre coordenando o trabalho apostólico no mundo inteiro. Por quê? Porque ele está no lugar de Cristo Jesus. Está bem claro, Cristo Jesus deixou o Papa Pedro, o primeiro, São Pedro. Tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. E depois de São Pedro, foram sucedendo-se os demais, e até hoje, mais ou menos 267 papas representantes de Cristo Jesus aqui na Terra, e os últimos papas que viajaram pelo mundo. De modo especial, São João Paulo II já começou com o Papa Pio XII, que viajou, foi para a ONU, a Organização das Nações Unidas, onde falou para lá os coordenadores, os presidentes do mundo, uma mensagem sobre a paz. E depois dele, os outros papas continuaram, especialmente São João Paulo II, e também agora o Papa Francisco, como tem viajado, e especialmente, qual é a mensagem dele? A paz, a ecologia, que nós devemos cuidar desse pequeno planeta no qual nós vivemos, porque nós nunca vimos, por exemplo, como ontem ainda estava bem frio. Quem é que das pessoas de cabelo branco, meio calvos como eu e tal,
Já viram, por exemplo, final de outubro, um frio como fez uns dias atrás, de repente um calor, depois um frio e sem chuva, de repente granizo terrível, de repente muita chuva em alguns lugares. Quer dizer, a natureza toda como que está revoltada contra o ser humano. Por quê? Porque nem um cachorrinho quer ser prejudicado, quer ser judiado. Um gatinho, por exemplo, que está lá em casa, quando ele não tem comida, ele começa a miar, é sinal, fazendo sinal como uma criança que está chorando. Mãe, eu quero comida, mãe, eu estou com fome. Então, nem um cavalo, por exemplo, nenhum animalzinho, e muito mais animalzinho de estimação, quer ser judiado. Então, por que nós, infelizmente, judiamos tanto da natureza? A natureza sentiu-se ferida e agora veio a resposta. Infelizmente, nós agora estamos pagando por aquilo que os nossos avós, quem sabe não tanto os avós, mas o que há 20, 30, 40, 50 anos atrás, eu me lembro como o papai, por exemplo, quando eu era pequeno, isso já 70, 80 anos atrás, como o papai cuidava da natureza. Meus irmãos queriam derrubar lá um pouco de mata, algumas árvores, ele dizia não, porque ele estava por dentro do que aconteceu na Europa. Então, devemos cuidar da natureza, devemos cuidar da água e devemos cuidar, conforme pede o Papa Francisco, de toda a criação. Aliás, em falar da criação e da natureza, se nós abrirmos a primeira página da Bíblia Sagrada, veja o que nos diz, capítulo 1, a Bíblia Sagrada, capítulo 1, versículos 27 e 28, veja bem o que nos diz a palavra de Deus, o que é que Deus pediu para nós. Está aqui bem claro. Então, na primeira página da Bíblia Sagrada, capítulo 1, versículo 27 e 28, nós lemos: Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. Por que a imagem e semelhança de Deus? Porque Deus é a inteligência, Deus é a vontade. Nós temos um pouco de inteligência, nós temos a vontade, que o animal não tem. Nós temos o sentimento de amor dentro de nós, e assim as virtudes que sempre estão em alto grau, em excelência em Deus. Mas nós como que participamos, nós como que somos pequeninas partículas de Deus e do amor de Deus. Mas nem sempre os seres humanos vivem o amor de Deus como Deus gostaria. Então Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. Agora vem, Deus os abençoou. Então, a vontade de Deus, quando o moço e a moça se unem para uma vida a dois, que recebam a aprovação, a bênção de Deus, quer dizer, a aprovação. Muitos se queixam que a vida matrimonial não dá certo desde o começo. Sim, mas você rezou, você pediu licença, você recebeu a bênção de Deus ou começou simplesmente numa vida de pecado? O moço e a moça, então, Deus os abençoou, crescei e multiplicai-vos. E agora, o que é que Deus diz? E aperfeiçoai o universo. Procurai fazer tudo para o bem. O que é aperfeiçoar? É fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para que o universo melhore cada vez mais. Essa informática toda que nós temos, o celular e tanta coisa maravilhosa, o avião, enfim, o automóvel, tudo isso Deus deu capacidade intelectual para o ser humano, para que ele pudesse
melhor viver a sua vida e não usar para prejuízo, por exemplo, a bomba de cobalto, a bomba de hidrogênio, a bomba atômica, tudo isso, infelizmente, é para destruição. Não é esta a vontade de Deus. Deve aperfeiçoar o universo e não o destruir. Não o deformeis. Não prejudiqueis a natureza. Aqui a palavra de Deus é bem clara. E não só essa passagem. Se você vai lendo a palavra de Deus, você vê que carinho Deus tinha e tem para com a humanidade, para que toda a natureza. Então nós estamos sentindo hoje as consequências e segundo os entendidos, os ambientalistas, os ecologistas, as pessoas doutoradas, por exemplo, na questão da água, na questão da natureza, como eles chamam a atenção dos presidentes da República e os últimos papas, por exemplo. Essa questão, por exemplo, agora, o Papa Francisco, reunido com 300 membros, mais ou menos, do mundo inteiro sobre a problemática, o sínodo da Amazônia, grandes personalidades, não só bispos estavam lá, e o Papa, claro, o Papa nem sempre pôde estar o tempo todo, mas ele participou tanto quanto pôde desse sínodo, mas grandes ambientalistas, grandes conhecedores da natureza, da ecologia, e claro, muitos bispos lá da região da Amazônia, quando me consta eram 58 arcebispos, cardeais e bispos da região da Amazônia, também alguns sacerdotes, também índios, também ambientalistas, também pastoralistas, também catequistas daquela região, religiosas e religiosos, e lá estiveram pessoas, alguns representantes dos seringueiros das regiões ribeirinhas, também lá estavam presentes em Roma durante 3 semanas, cujo término foi domingo agora, e também o término do mês outubro missionário extraordinário, com uma missa. Eu não tive ocasião de ver, de participar, porque eu tinha compromissos do apostolado, tal, mas me disseram que uma maravilhosa missa no domingo, por exemplo, mais ou menos 150 cardeais, arcebispos e bispos, uns 40.000 fiéis do mundo inteiro e milhões, ou talvez até mais de 1 bilhão, que pôde participar no mundo inteiro pela informática, pela mídia, seja especialmente pela TV, pela rádio, desta missa de encerramento. E então o Papa, aqui nesse caso, convocou um sínodo para especialmente 2 objetivos, 2 intenções o Papa teve e estudaram num âmbito mais grandioso, podemos dizer, abrindo o leque. Primeiramente, como melhorar a situação da igreja em toda a Amazônia. E a Amazônia ali sobre não somente a catequese, não somente a doutrinação, mas todo, porque o que é que a igreja, o que é que Cristo pede? Cristo pede que não somente se anuncie a boa nova, a evangelização, o amai-vos uns aos outros, mas que as pessoas tenham uma vida mais digna. Então, quem pode ser missionário? Quem é que vai para lá? São catequistas? São religiosos, religiosas, padres, mas também carpinteiros, pedreiros, jovens, por exemplo, bem entendidos na informática, vão lá para dar condição mais digna
para também aqueles adolescentes e jovens, informá-los, ensiná-los também informática, técnicos de enfermagem, enfermeiras, enfermeiros, médicos. Eu tive a ocasião de estar lá, 1.700 quilômetros além de Manaus, Benjamin Constant, ao lado ali do Peru, e Colômbia, ao lado de Tabatinga. Tivemos ocasião de coordenar o Projeto Rondon, já falei aqui uma vez, mas eram 33 estudantes da Universidade Federal, estudantes de geologia, de pedagogia, de filosofia, de medicina, enfim, nas mais diversas áreas. Ali se fizeram presentes lá no meio desta região ribeirinha, na região lá do Alto Solimões, na região, no meio dos índios, no meio das pessoas necessitadas. Então, ali, quanto é importante, por exemplo, a presença também de um pedreiro, também de um jovem na informática, e graças a Deus há muita gente voluntária que se oferece para trabalhar gratuitamente em favor dessas pessoas necessitadas que não tiveram a chance, como nós aqui no sul do Brasil, de modo especial, tivemos essa grandiosa chance de nos desenvolver, de estudar, de termos tudo aquilo que é necessário na nossa vida, ao menos em grande parte. Então, especialmente, o Papa, o objetivo foi para uma nova metodologia, quem sabe, na igreja, uma nova catequese, uma nova apresentação. E, em segundo lugar, é também a preservação da ecologia, para que nós tenhamos uma Amazônia e um Brasil cada vez melhor. Porque esse encontro, esse sínodo que o Papa convocou, não foi somente para o Brasil. Foi o mundo todo despertou para esta situação, podemos dizer até grave, pela qual a humanidade está passando. Porque se continuasse assim, podíamos dizer quase, numa aberração, destruindo a natureza, o que é que, segundo as pessoas entendidas em ecologia, e nós que temos mente sadia, podemos também já projetar o nosso futuro, por exemplo, o que vai ser, o que seria se continuasse assim. Mas houve, então, um despertar, e este sínodo trouxe um despertar para a humanidade toda, para que abramos os olhos e especialmente procuremos agir para que tenhamos um Brasil e um mundo sempre melhor, sempre mais cuidado. Eu me lembro, há muitos anos atrás, saiu um cartaz muito bonito do globo terrestre, uma bola, e então dizia: procuremos cuidar bem desta bola maravilhosa. E realmente, o universo foi criado por Deus como uma obra maravilhosa. Mas o que é que nós ouvimos? Que devemos aperfeiçoar o universo, né? E não destruir. E ainda os santos de hoje, então nós temos São Narciso, de Jerusalém, Santo Abrão, Colmano, Santa Ana e São Baldo. Hoje também é o Dia Nacional do Livro. Como é importante o livro na vida de cada um de nós. Eu tenho dito para muitos, como professor que fui, e mesmo agora, procure ler. Você vai aprender bem a sua língua nacional, o português, para fazer a redação, porque no vestibular estão pedindo muito a redação e tem um peso grande, a nota grande a redação. Ora, se você não lê, se você não se coloca em contato
com livros que têm um bom português, você não saberá amanhã fazer uma descrição, desenvolver um texto, porque a sua mente está muito tacanha, está muito reduzida, a sua mente não se abriu. Então é necessário que você leia. Hoje é o dia, então, nacional do livro e ainda também Dia Mundial de Combate especialmente a psoríase. A psoríase é um problema, podíamos dizer, um problemazinho que atinge especialmente a pele de certas pessoas. Bem, ontem também foi o dia, aliás, ontem foi encerramento em missas, das novenas, das missas, em comemoração de São Judas, São Simão e São Judas Tadeu. São Judas Tadeu é o patrono dos casos difíceis e quase impossíveis. Nós sabemos que Judas teve especialmente, Jesus Cristo teve 2 apóstolos de nome Judas, como o Judas Iscariotes, traiu Jesus Cristo, vendeu Jesus Cristo por 30 moedas de prata, que era o preço de um escravo, e aí depois, então, a consciência pesou demais, depois ele deu cabo à sua própria vida, deu fim à sua vida, e aí São Judas Tadeu, então, procurando compensar aquilo que Judas Iscariotes fez, tornou-se uma pessoa fazendo penitência, fazendo mais jejum, rezando mais, tornou-se um grande santo, e por isso Cristo Jesus lhe deu graças especiais de realizar milagres já agora em vida. E também lembremos-nos, falaremos na quinta-feira, de modo especial também, na nossa reflexão, sobre o Dia dos Finados, que é em breve já, o início de novembro, daqui a alguns dias, estaremos celebrando o Dia de Finados. Por que finados? Essa palavra finados quer dizer, vem o fim, onde a Igreja Católica procura as celebrações das Santas Missas nos cemitérios, e mais do que umas missas, eu vou aqui elencar as Santas Missas nos cemitérios. E nem sempre, se o cemitério fica ao lado da igreja, então as missas, em geral, no dia 2, vão ser na própria igreja. Por exemplo, na Catedral Metropolitana, dia 2, haverá missa às 8 horas da manhã. E ainda no Hospital Imperial Hospital de Caridade, missa, como é tradição, 9 horas. Agora no cemitério de Itacorubi, note bem, haverá missa às 8h30, às 10, às 14 e às 15h30. E ainda na Lagoa da Conceição, lá, 10 horas, e na comunidade, no cemitério Fortaleza da Barra, às 10 horas, ainda no Santo Antônio de Lisboa, 9h30 e 18, Canasvieiras, Jurerê, 9 e 17 horas, Ratones, 9, Ingleses, 8 e 10 e 16, Rio Vermelho, 9h30 e 16, no Jardim da Paz, às 10 horas da manhã, e também nós teremos em Coqueiros, na Avenida Ivo Silveira, nós teremos as Santas Missas no cemitério 8h30, 10h30, 14h30, 16 horas. Eu estarei celebrando a missa às 16 horas. E Antônio Carlos, por exemplo, na Matriz, 8 horas na igreja. Em Santa Maria, 9h30, Racharel, 8h30. Santa Bárbara, 8. Na Vila 12, 8h30. No Egito, 10. E vamos também no meu programa de rádio, às 6h30 da manhã, na Guarujá, nós colocaremos mais vezes esse horário. Mas na quinta-feira colocaremos mais horários. Então, nesse momento, terminando o nosso programa, desejamos a todos saúde, alegria, felicidade, mas lembre-se sempre, com a morte não termina tudo, mas com a morte inicia a verdadeira vida. Que o Senhor Jesus esteja ao seu lado,
para o acompanhar acima de você, para iluminar, atrás de você, para o defender de todas as situações difíceis, à sua frente, para apontar sempre o caminho certo. E vamos agora dar a bênção da água, mas quero lhe comunicar que se você desejar adquirir esta folhinha do Sagrado Coração de Jesus, com muitas informações, você poderá passar nas secretarias paroquiais de todas as paróquias e encontrarão esta folhinha do Sagrado Coração de Jesus. A bênção agora e também a água. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na quinta-feira, às 14h30, se Deus quiser. Conheça um novo conceito de tratamento estético na Grande Florianópolis. Conheça a Infine Estética. Temos tratamento com fotodepilação para acne, manchas